Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com mais um vídeo atendendo as sugestões de vocês. Por isso, se você tem alguma sugestão de um assunto que você queira que eu fale aqui, deixe aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês como foi a minha preparação para os concursos públicos, como eu comecei, como eu entrei nessa caminhada, nessa loucura que é a vida de concurseiro. Vamos lá? Eu acho que como a maioria dos concurseiros, eu comecei assim, vou estudar para concurso público. Então, o que eu fiz? Verifiquei os concursos que estavam para sair, verifiquei as matérias que iriam cair e comecei a estudar para concurso. Só que eu vi que tinha alguma coisa errada com o passar do tempo. Eu não conseguia me dedicar a determinadas matérias. Eu estudava aquelas matérias, aí saía um concurso, eu abandonava tudo que eu estava fazendo para estudar as matérias daquele edital, que nem sempre coincidiam com o que eu estava estudando antes. E fazia prova e não funcionava. Batia na trave muitas vezes e não conseguia a minha aprovação. Nesse período, eu percebi que eu necessitava de foco. O foco ia me fazer chegar ao meu objetivo de uma forma mais rápida. Então, o que eu fiz? Selecionei um concurso, uma área, na verdade, que eu queria fazer, que era advocacia pública. Eu escolhi uma área a qual eu queria realmente trabalhar com aquilo, e foi para a advocacia pública. Quando eu foquei na advocacia pública, eu vi que a minha preparação ia ser muito mais fácil. Por quê? Gente, quem tem foco em um concurso específico ou uma área específica sabe exatamente o que está estudando. Ele consegue se dedicar a determinadas matérias, ele conhece a banca que normalmente faz o concurso, vira realmente um especialista naquele concurso. E foi o que aconteceu comigo. Eu virei uma especialista naquilo que eu estava fazendo, porque eu sempre estudava as mesmas matérias, sabia mais ou menos quando ia ser o próximo edital, e quando os editais eram publicados, eram matérias que eu já estava estudando, eu não tinha que abandonar tudo que eu tinha estudado para estudar novas matérias, e foi o que eu fiz. Nessa época, a minha pontuação aumentou muito. Só que ainda eu batia na trave e não conseguia entrar. Eu falava, alguma coisa está errada. E foi justamente nessa época que surgiu meu planejamento de estudo, porque não tinha nada disso. Coaching, não lembro de existir, planejamento de estudo muito menos, porque eu estudava em casa. Eu não tinha aquela coisa de ter um professor para ficar ali no meu pé, me incentivando, falando que eu ia ter que estudar. Eu precisava de metas a serem cumpridas e eu mesma ia ter que estabelecer essas metas. Então, o que eu fiz? Eu criei um planejamento de estudo. Não que hoje, na época, era uma coisa bem prematura, com o tempo que eu fui aprimorando. Mas eu estabelecia a meta do dia, a meta da semana, a meta do mês, sempre colocando o número de questões que eu ia fazer, de qual matéria, quando que eu ia revisar, o que eu ia fazer. Realmente eu programei o meu estudo, eu criei uma estratégia de estudo. E foi aí que as minhas aprovações começaram a acontecer. Então, o que eu tenho para falar para você é para você ter foco. Para de ficar atirando para todos os lados, ficar querendo uma oportunidade que às vezes não é boa para você. Nem sempre o que é uma boa oportunidade é uma boa oportunidade para você. Quando os concursos surgiram nessa época que eu poderia ter feito, mas eu abri mão. Por quê? Apesar de serem concursos bons, não eram concursos aos quais eu estava me preparando e eu não ia ter chance de aprovação. Então eu foquei na advocacia pública. Hoje eu sou advogada pública, sou concursada do estado do Rio de Janeiro e tô aqui para ajudar você nessa sua preparação. Conte comigo!